E se eu te dissesse que a única coisa te impedindo de atingir o sucesso não é falta de talento, sorte ou recursos, mas sim algo que está dentro da sua própria mente? A verdade é que a maioria das pessoas vivem muito abaixo do próprio potencial. Não porque não são capazes, mas porque foram programadas para acreditar que não são. Desde a infância acumulamos crenças, medos e limitações que moldam nosso desempenho humano sem que a gente perceba. Mas e se fosse possível reverter isso? A fórmula do potencial humano não é um mistério reservado a poucos privilegiados. Na verdade, ela é simples, mas extremamente poderosa. Seus atributos inatos e adquiridos multiplicados pela sua atitude determinam seus resultados individuais, ou seja, você já tem as peças do quebra-cabeça, só precisa aprender a encaixá-las do jeito certo. O problema é que, muitas vezes, a sua própria mente se torna o seu maior obstáculo. O que separa aqueles que conquistam seus sonhos daqueles que vivem presos na mediocridade? Não é inteligência ou talento, mas a forma como lidam com suas próprias crenças, valores e expectativas. A boa notícia? Você pode mudar isso. Pode reprogramar sua mentalidade, fortalecer sua autoestima e quebrar as barreiras que te impedem de avançar. Mas antes, você precisa entender exatamente como isso funciona. Fórmula do potencial humano. Potencial humano não é um mistério inalcançável, mas sim uma equação simples e poderosa. Atributos inatos mais atributos adquiridos versus atitude. A grande sacada é que, enquanto os atributos são acumulados ao longo do tempo, a atitude pode mudar em segundos. Essa mudança é decisiva. Imagine dois profissionais com o mesmo conhecimento técnico. O que se lança ao desafio, com mentalidade aberta e disposição para crescer, sempre supera aquele que se limita ao que já sabe. A atitude não só impulsiona o desempenho humano, como também define aonde se pode chegar. Muitas pessoas subestimam o impacto que pequenas mudanças na atitude podem ter em seus resultados individuais. Um estudante que acredita ser ruim em matemática, por exemplo, pode mudar sua trajetória apenas ajustando sua percepção. Se, em vez de evitar a matéria, ele adotar uma atitude mental positiva e se dedicar com constância, seu desempenho se transformará. O segredo não está no talento natural, mas na decisão de agir. E essa decisão acontece agora, não amanhã. Isso também se aplica ao mundo dos negócios e das finanças. Quem tem medo de fracassar evita oportunidades, enquanto quem tem uma atitude focada no aprendizado vê cada erro como um degrau para o sucesso. É o caso de empreendedores como Elon Musk, que falhou várias vezes antes de alcançar grandes feitos. A diferença entre quem prospera e quem estagna não está apenas nos atributos adquiridos, mas na forma como encara desafios. Afinal, a atitude não apenas molda os resultados individuais humanos, mas define o que é possível. E o que realmente define essa atitude? No fundo, tudo se resume ao conceito próprio, a maneira como alguém vê a si mesmo e ao seu potencial. Muitas vezes, esse conceito está sabotando silenciosamente o crescimento, sem que a pessoa perceba. Conceito próprio. O conceito próprio é como um software rodando nos bastidores da mente, moldando decisões, comportamentos e, consequentemente, os resultados individuais humanos. Ele é construído a partir da experiência de vida, crenças, valores e expectativas que a pessoa absorveu desde a infância. O problema? Muitas vezes informações foram programadas sem um filtro consciente, o que significa que muita gente está operando em um sistema cheio de limitações. Se alguém cresceu ouvindo que dinheiro é sujo ou que não nasceu para o sucesso,
essas crenças podem travar seu potencial mesmo sem perceber. A boa notícia é que o conceito próprio não é fixo. Assim como um código pode ser reescrito, a mente pode ser reprogramada. Isso começa pela identificação das crenças limitantes e pela substituição delas por novas referências. Por exemplo, se alguém acredita que nunca será um bom comunicador, pode começar a estudar oratória, praticar pequenas conversas e mudar sua autoimagem de maneira progressiva. Pequenos ajustes na percepção podem gerar mudanças gigantescas no desempenho humano. Um experimento interessante. Pense em alguém que sempre se sabotou financeiramente. Se essa pessoa mudar sua relação com o dinheiro e começar a se ver como alguém capaz de prosperar, suas ações vão acompanhar essa nova mentalidade. Isso não é mágica, é neurociência aplicada ao comportamento. Quando o conceito próprio se alinha com um ideal positivo, a autoestima cresce e as barreiras antes intransponíveis começam a desaparecer. O externo sempre reflete o interno. Mas há um detalhe: o conceito próprio não se limita à visão sobre dinheiro, habilidades ou sucesso. Ele também determina como a pessoa se sente sobre si mesma, e isso se conecta diretamente à autoestima. Potencial humano e autoestima. O potencial humano é como um motor de alta performance. Muitas vezes, opera com o freio de mão puxado. Esse freio tem nome, um conceito próprio enfraquecido. A maioria das pessoas subestima o que realmente pode alcançar porque se enxerga de forma limitada. Isso acontece porque o conceito próprio é composto por 3 pilares críticos: o ideal próprio, a autoimagem e a autoestima. Se um deles estiver desalinhado, o desempenho humano fica comprometido como um carro potente rodando com pneus furados. Imagine um profissional brilhante, mas que se vê como não tão bom assim. Ele pode ter todas as habilidades necessárias, mas se sua autoimagem for frágil, ele hesitará, duvidará de si mesmo e sabotará oportunidades. Já o ideal próprio representa a visão de quem a pessoa quer ser, mas se esse ideal estiver fora de alcance ou for mal definido, gera frustração e falta de direção. Alinhar esses elementos significa criar uma ponte entre o que se é e o que se deseja ser, reduzindo o temor ao fracasso e ao julgamento. A autoestima é o combustível para essa transformação. Pessoas que nutrem uma autoestima sólida, mas resilientes, ousam mais e, como resultado, alcançam melhores resultados individuais humanos. Pequenos hábitos diários, como praticar a autocompaixão e listar pequenas conquistas, podem fortalecer a percepção de valor próprio. Algo tão simples quanto trocar o diálogo interno negativo por afirmações construtivas já podem fazer toda a diferença. Mas há um grande vilão nesse processo: a crítica destrutiva. Quando não sabemos filtrar as opiniões externas, nossa autoestima fica vulnerável, impactando diretamente nossa atitude e, consequentemente, nossos resultados. Autoestima e crítica. A autoestima é como um escudo invisível que protege o indivíduo das incertezas do mundo. Quanto mais forte esse escudo, menos impacto tem as opiniões alheias e os desafios inesperados. Uma autoestima elevada não significa arrogância, mas sim confiança legítima nas próprias capacidades. E a boa notícia? Ela pode ser fortalecida todos os dias. A prática de afirmações positivas, por exemplo, ajuda a reprogramar o subconsciente e a construir uma autoimagem mais alinhada com o potencial humano. Pequenos gestos, como reconhecer conquistas e cuidar da própria aparência, também contribuem para elevar essa percepção interna. Por outro lado, a crítica destrutiva pode corroer esse escudo e enfraquecer a atitude de qualquer pessoa. Um comentário negativo no momento errado pode criar raízes profundas no subconsciente e alimentar o temor ao fracasso e ao julgamento.
No ambiente profissional e pessoal, feedbacks negativos precisam ser administrados com inteligência. Ao invés de atacar a pessoa, é mais eficaz focar no comportamento e no que pode ser melhorado. Um líder que sabe conduzir uma crítica construtiva fortalece sua equipe. Muitas vezes, quem critica está projetando suas próprias inseguranças e absorve. Muitas vezes, quem critica está projetando suas próprias inseguranças e absorver essas palavras como verdades absolutas pode limitar o potencial humano. Uma abordagem eficiente é sempre questionar. Essa crítica me ajuda a crescer ou apenas tenta me desmotivar? Desenvolver essa consequência permite manter a autoestima intacta, independente das circunstâncias. E se a chave para uma vida mais realizada não fosse mudar o mundo ao redor, mas sim mudar a forma como reagimos a ele? Porque no final das contas, tudo começa no conceito próprio e na forma como nos enxergamos. Agora que você sabe como seu potencial humano funciona, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar deixando suas crenças limitantes definirem sua vida ou finalmente assumir o controle da sua própria história? A maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber que a chave para o sucesso sempre esteve dentro delas. Mas você não é como a maioria, certo? A grande verdade é que o mundo não recompensa quem tem talento, mas sim quem sabe usá-lo. E sua atitude pode transformar completamente seus resultados individuais. Então, que tal começar agora? Observe suas crenças, questione seus valores, reforce sua autoestima e abandone o medo do fracasso. Você não precisa de permissão para crescer, só precisa decidir que vai fazer isso. Agora me diz, o que tem te segurado até hoje? Que mudança você pode começar agora para desbloquear seu verdadeiro potencial? Responde nos comentários porque quero saber sua visão sobre isso. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você sempre vai encontrar os conhecimentos que poucos ensinam, mas que fazem toda a diferença na vida de quem os aplica.